Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Summit Cidades Podcast. Eu sou a Samara e serei a apresentadora dessa edição. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Robson Silva, que é CEO e co-founder da Blue World. Obrigada, Robson, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigado eu, Samara, obrigado à FEPESE, obrigado ao Summit Cidades pelo espaço e essa oportunidade de falar de um tema tão importante que é redução de custos e sustentabilidade da água. Muito prazer estar aqui. Vamos começar contextualizando quem vai nos assistir. O que é a Blue World? A Blue Road é uma startup que nasceu em setembro do ano passado, em 2023, e ela nasce da vertical de economia de água da Ela Sustentável. É uma empresa que já está no mercado desde 2015, uma empresa de São José, ou seja, é uma empresa catarinense. E aí ela, junto com questão de filtros, estação de tratamento de água, efluentes, que faziam tudo parte da Ela Sustentável, tem a válvula de economia de água, né? E aí a gente tirou dessa vertical de economia de água e construímos a Blue Road, que é a startup para acelerar esse processo, pensando sempre na eficiência do uso dos recursos hídricos, que é o produto específico que a gente opera com a Blue, né? Daí a gente tornou uma startup, hoje a gente está dentro da Caixa, está dentro do Inaitec e buscando investidores para esse processo. Estão dentro do ecossistema de inovação, né? Perfeito. Então, dentro de um produto, vocês conseguiram tirar outro produto que resolve outro problema, é isso mesmo? É isso aí, porque assim, a questão da água, né, a eficiência do uso de recursos hídricos, tanto aqui para a questão do Summit de cidades, né, para as cidades inteligentes ou para as residências, a gente pensa que é uma questão de conhecimento. Eu até falo e gosto dessa fala, que a gente entende muito mais de vinho, de cerveja, do que de água. A relação de custos em relação à questão pública da água, por exemplo, também é pouco gerenciada, pouco analisada. Então a gente vê que todas essas questões precisam ser atualizadas, né? A questão da água precisa ganhar um espaço e a gente ficou muito feliz de ganhar esse espaço aqui com vocês. Estava te comentando isso nos bastidores, né? A importância desse tema e que sim merece uma discussão. E a gente criou um produto que tem a capacidade de eliminar desperdício no uso da água em torneiras e chuveiros. Então é um produto que tem um diferencial técnico e que tem um propósito muito grande, né? Que é trabalhar nessa questão da sustentabilidade da água. Né? Torneiras e chuveiros, então. E vasos sanitários também ou ainda não? Não, a nossa válvula tem uma atuação direta em torneiras e chuveiros. Então a gente consegue ter o controle da vazão. Controlando a vazão, a gente consegue medir qual é a vazão atual e com os parâmetros, inclusive parâmetros que são internacionais, a gente usa um órgão chamado WaterSense, que é um órgão americano, que definiu padrões de vazões de água. Então, para ter uma ideia, uma torneira de lavável, ela se define que precisa ter uma vazão de 3 a 5 litros por minuto. Menos que 3 não higieniza e mais que 5 é desperdício. A nossa média é em torno de 12 litros por minuto. Então, se gasta muita água. Sim. Então, o que a gente faz? A gente entra hoje nas empresas, nos negócios, né? E analisa o volume dessa vazão dessas torneiras e aí busca eliminar o desperdício. Isso vai dar uma receita financeira, porque baixa os custos com a água. Com certeza. E tem um outro processo muito bacana nisso tudo, que quando a gente fala que a gente não entende de água, a gente entende menos ainda de efluente, que é o lixo líquido, né? Então, assim, eu como manezinho, nascido aqui, eu nasci com a beira-mar poluída, com coqueiros, uma praia maravilhosa já poluída. Então, aquilo fazia parte do meu cotidiano. E eu fui entender depois de muito tempo, trabalhando nesse segmento, que aquilo era consequência de um mau uso dos efluentes, de um mau lançamento dos efluentes. E é isso que a gente precisa pensar, né? Quando a gente consome menos água, a gente também está deixando de gerar menos efluente, ou seja, toda a carga de efluente que hoje é lançada, claro, por uma estação de tratamento de efluente, que nem sempre tem o potencial máximo de fazer a limpeza que precisa, vai favorecer. Então, quando a gente olha para as nossas teses hoje que a gente traz, inclusive vai levar para o Summit através da palestra, a condição de que as cidades podem tornar um uso mais eficiente dos recursos financeiros que estão projetando, por exemplo, estações de tratamento de efluente para o futuro. Né? Eles analisam a curva de crescimento da cidade e projetam que a estação de tratamento da concessionária, da autarquia, enfim, precisa ter um crescimento. Se tu projeta isso com um consumo menor de água, esse recurso que está previsto para ser utilizado daqui a 2 ou 3 anos pode ser utilizado só daqui a 6. E tu pode pegar esse recurso e usar para outros benefícios para o próprio núcleo social. Então, assim, dentro desse contexto de eficiência do uso dos recursos hídricos, tem muita oportunidade, né, dos municípios repensarem os seus gastos com água, né, buscarem soluções. Né? Claro que aqui a gente está aproveitando o espaço e falar das soluções que a gente tem, mas mesmo assim há outras Sim, com oportunidades certeza. para gerar economia de água
que vai gerar economia financeira e que toda a geração de não consumo dessa água, né, pela eliminação de desperdício, se conecta aos ODS, né, e aí a gente tem uma possibilidade, pelo menos de 8 dos 17 ODS serem trabalhados com essa gestão eficiente da água. Então, é isso que a Blue faz e é isso que a gente promove, né, esse debate, e esse espaço está sendo maravilhoso para isso. Espero que a nossa audiência seja boa para propagar essa visão de que hoje, por exemplo, a Blue, né, a gente opera, claro, quase que 100% com o B2B, ou seja, com as empresas, a gente vende para empresas. A gente ainda não está em escala residencial, Mas querem. mas queremos, com certeza, esse é um dos objetivos de se tornar startup, né, para que seja impulsionada para a possibilidade de gerar economia residencial, porque quando a gente pensa numa economia residencial, a gente está falando de uma cidade inteira. Exato. E aí, assim, né, não só a água está sendo economizada, como o uso de produtos químicos que é para o tratamento da água, o uso dos produtos químicos que vão ser utilizados para o tratamento do efluente, como tudo isso baixa de volume, então a gente vai ter uma reserva maior de água para ser utilizada, né, e um volume menor de efluente sendo lançado. Então, toda essa combinação gera um bom efeito financeiro e ambiental, né? Então, esse é um dos propósitos que a gente atua. Com certeza, e é importante, né? Se a gente quer o crescimento das cidades, a gente precisa encontrar formas de preservar o meio ambiente, só temos um planeta, e de garantir o desenvolvimento econômico, né? E os municípios têm um gasto muito grande todos os meses com folhas e tudo. Mas assim, pensando em recursos hídricos, pensando na Blue Ocean, no trabalho que vocês fazem, qual é o principal desafio para vocês? O desafio, sendo bem honesto, é Isso, ser reconhecido, né? tá. Como nós somos uma empresa pequena ainda, a gente tem poucos recursos para financiar nossos projetos de marketing, nossa publicidade. Então, a gente está crescendo, mas cresce lentamente, né? Então, esse trabalho que a gente está hoje dentro da CAT, dentro dos núcleos de inovação, é justamente para ir ganhando esse espaço, para as pessoas perceberem o que a gente faz, né? E nessa proporção a gente já está percebendo que sim, quando as pessoas param para entender o que a gente está fazendo, para onde a gente está olhando, o potencial do mercado é muito grande, né? A gente tem ido, não vou citar alguns nomes aqui, mas a gente tem ido em indústrias importantíssimas de Santa Catarina, que algumas delas não têm sequer um controle do consumo de água, e elas consomem, na sua maioria, recursos subterrâneos. Então, Olha, o que acontece? Isso é até importante as pessoas entenderem que, assim, a grande maioria da indústria consome água subterrânea. O que significa isso? Que ela paga muito pouco por esse recurso hídrico, e esse recurso hídrico, de modo geral, é nosso. sim. Né? Ela ganha, claro, uma autorização para esse consumo, mas, e aí, como isso não é uma visão financeira da indústria, ela dá pouca gestão sobre Sim, isso. sim. Então, a gente está levando esse tema para a indústria, né? E levando essa possibilidade da indústria gerar economia por essa eliminação de desperdício. Há vários outros componentes que ela pode gerar economia de recursos hídricos, mas esse nosso, que leva, por exemplo, uma estrutura industrial com mais de 1.000 funcionários, tem uma série de torneiras, chuveiros de vestiários. Então, o consumo hídrico é muito grande para Eu essas operações. imagino. Para a parte operacional, não há possibilidade, muitas vezes, de reduzir o consumo. Algumas indústrias, elas já se tornaram muito eficientes no ponto de vista da operação dela, Uhum. ou seja, a água que ela consome para produzir o produto. Mas todo o resto ainda não, porque ela também teve uma experiência, digamos assim, ou pouca experiência de, pô, o que que eu posso fazer para me tornar eficiente no uso dos meus recursos hídricos, que não é a parte operacional. Por exemplo, uma indústria de bebidas. Pô, ela vai ter um volume de água específico para a produção do produto final dela. Mas toda a cadeia produtiva dela ali em volta, né, toda a parte operacional dela, tem condição de gerar uma economia. A gente tem uma indústria Box Print, que é uma indústria de embalagem no Rio Grande do Sul, que é cliente nosso desde 2021, que já tem resultados muito relevantes em relação a isso. A Burger King, né, que através da Uhum. Zamp se tornou nosso cliente em 2021 e a gente já está em 230 restaurantes da rede Burger King. A rede Inspira Educadores, que é uma rede de escolas, que é do Rio de Janeiro, a gente começou com 6 escolas e agora a gente está indo para as 102 escolas da rede Inspira Olha em só. 15 estados no Brasil. Então a gente está conseguindo mostrar os resultados, porque como empresa pequena, qual é o desafio? Bom, será que isso vai funcionar? Sim. Quanto que é o meu investimento e o meu payback? A gente tem um payback muito interessante, no máximo de 8 meses, alguns são até menores, mas
mas quem são vocês, né? Então, a Blue, ainda como uma empresa pequena, tem esse desafio e a gente está vendo que a gente vai conseguir vencer esse desafio e se tornar uma empresa reconhecida e E grande vocês também. imaginam que daqui a quanto tempo vocês conseguem ir para o mercado de varejo, para os residenciais? Isso depende muito do investimento que a Tá. gente vai receber, né? Do ponto de vista, digamos assim, pensando pela nossa própria operação, Isso. é um projeto de pelo menos uns 5 anos, Tá. né? Uhum. Mas a gente sabe que recebendo investimento e tendo essa possibilidade, tendo essa visão, que é o que a gente já colocou isso, né? A hora que uma concessionária, né, de água perceber que, por mais que a receita dela venha do consumo, se ela amadurecer isso, a Sabesp, por exemplo, uma das empresas referências já no Brasil de oferta de água, né, de trabalho de serviços de oferta de água, inclusive mundial, ela tem projetos analisados para a Europa e tudo, pensar assim, pô, mais do que cobrar do meu usuário final, eu preciso criar uma eficiência hídrica, né? Sim. E aí, a partir disso, ela vai gerar receita em outras possibilidades, e a receita vem também de redução de custos, vem de a melhor alocação de investimentos. Então, são também análises financeiras que até o próprio município, com o foco aqui, às vezes não faz. Bom, mas eu tenho como pensar melhor nisso. A gente está criando, inclusive, uma possibilidade do setor público, né, ter possibilidade de locação desse Ah, isso produto é legal. para que facilite o trâmite de compra, o Sim. trâmite de resultados. Essa é a visão que a gente tem do E negócio. para você, por que que é importante a gente falar de recursos hídricos para o desenvolvimento de uma cidade? Olha, para mim, eu vejo que assim, né, a água, nós somos 70% de água, né? Como eu disse no início, a gente entende muito pouco, né? E entende tão pouco que a gente não sabe que grande parte das guerras, que inclusive algumas delas a gente ainda tem, e muitas que outras civilizações, inclusive, desapareceram, é por causa da escassez de água e de problemas causados pela água. Então, tem muita coisa na nossa história sobre água que a gente desconhece. Então, para nós, para o nosso trabalho e para as cidades, eu vejo que é fundamental a gente colocar isso em pauta, na pauta primordial ali, né? Que é pensar sobre isso, pensar sobre o consumo. Claro que a gente vive num estado que tem abundância em água e isso às vezes cega as possibilidades de melhoria, né? Mas a gente pensando no futuro e pensando em Brasil, estados como o nosso pode ser fornecedor de água para outros Com locais, certeza. né? Que vivem em escassez, comunidades que vivem em escassez. E curioso, né? Mesmo dentro do nosso estado, a gente tem comunidades, bairros carentes e com dificuldades que não têm saneamento e que não têm água potável para abastecimento. Então, tem uma série de melhorias que nós, como estando dentro desse universo da água, sabemos que é possível resolver. Inclusive, despoluição, por exemplo, né? De rios, de lagos, de De lagoas, beira-mar. de beira-mar. Então, mas outra coisa que eu vejo muito, viu, Samara, no nosso dia a dia de trabalho, eu já estou nessa jornada há 4 anos, e digo assim, também a gente precisa pensar que não dá para dar toda a responsabilidade para o setor público, Não. sabe? O setor privado tem muito potencial, e aí falando um pouco, né, do que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, dessa grande tragédia, a sociedade civil tem muita força, né? Quando a gente percebe que a união da sociedade civil consegue resolver problemas, né? Eu fico imaginando assim, né, a importância desse trabalho que está sendo feito de voluntariado de todas as pessoas que estão envolvendo, doando, enfim, se a gente pensasse isso num pré, né, tipo assim, pô, vamos fazer um movimento como esse para resolver alguns problemas pré, né, ou problemas que estão aí, né, mais na responsabilidade do setor público que vai protelando, que não vai dando tanta atenção. Então, eu acho que esse é um desafio social, obviamente, né, mas que a gente mostra que tem capacidade para isso. Então, é dentro desse contexto que a gente analisa. E para você, em termos mais gerais, o que que uma cidade precisa ter para ela ser considerada sustentável e inteligente? Olha, eu acho que ela precisa ter comunicação, ela precisa se comunicar com todos os setores, com todas as pessoas, com todas as dificuldades. Hoje, né, a gente tem uma cidade, pô, a gente mora numa cidade, num paraíso, né, somos Sim, privilegiados, mas muitas vezes problemas simples, né, que pela burocracia, não é que a prefeitura não sabe que não tem aquele problema, sim. mas a burocracia impede resolvê-lo. Se tu caminhar hoje, e aí eu lanço esse desafio, caminhe um pouco pelo teu bairro. Experimenta dar uma corrida ao invés de ser na esteira da academia, correr pelo teu bairro. Tu vai ver dificuldades imensas de deslocamento. Nós temos pessoas com mais idade, com dificuldade de deslocamento, que não conseguem caminhar simplesmente até a padaria porque a calçada já está danificada, né? Enfim, nós temos problemas que as cidades inteligentes precisam falar com todos
e falar sobre sustentabilidade também, né? Falar com a sustentabilidade. Como que a gente cresce, resolve problemas e de forma definitiva, né? Pensando não só é outra coisa que eu gosto de dizer assim, a gente não pode só pensar nas gerações futuras, a gente tem que pensar também nas Sim, atuais, né? com certeza. Ter uma vida melhor. Então, eu acho que as cidades inteligentes, elas são feitas por pessoas inteligentes. Isso não significa que o setor público não tenha. Uhum. Tem muita gente inteligente, mas tem que se comunicar e tem que realizar. Acho que esse é o grande desafio de uma cidade inteligente. E a gente vai fazendo, né? Um pouquinho por vez, um passo por cada vez, transformando as cidades melhores. E a água é, com certeza, importante, né? Os recursos hídricos são essenciais para a nossa sobrevivência, né? Robson, nosso tempo passa rápido, né? Passa mais rápido do que a gente imagina. Mas você vai estar no evento, né? Vai estar tanto com a Ela Sustentável como com a Blue World. Perfeito. Vai também estar no palco, falando um pouquinho mais, né? Para quem quiser conhecer. Te agradeço novamente por ter vindo falar com a gente. Eu que agradeço porque, como eu disse, esse espaço para falar sobre água e ter essa oportunidade faz toda a diferença para nós como empresa e espero que faça para quem está ouvindo, compartilhando o conteúdo, mandando para as pessoas que podem fazer de alguma forma a diferença nessa trajetória da sustentabilidade da água. Com certeza, obrigado. a gente vai aos pouquinhos e o evento é então dia 24, 25 e 26 de junho no Centro-Sul. Eu espero vocês todos lá. Até já!